Bem, então vamos falar agora sobre a execução dos pisos. Então, eu selecionei alguns pisos aqui que são mais comuns, né, no mercado brasileiro, para apresentar para vocês como que é a execução deles, tá? Então aqui nós temos pisos cerâmicos. Esse roteiro de execução vale também para porcelanatos, com pequenas diferenças que eu vou falar aqui quais são. Tudo bem? Então, roteiro de execução de pisos cerâmicos. Primeiro, regularização da base. O que é regularização da base? Nós falamos que nós temos lá ou a base de terra, chão, né, terra crua, ou aterro, maciço, que já foi compactado, que já foi limpo, não é? A regularização da base, aliás, é essa etapa, né, de regularização, de limpeza, de planicidade, definição dos níveis, tá? Se você tiver numa laje, você tem menos flexibilidade para mexer na laje, porque ela foi concretada, você não tem material solto. Então isso aqui é mais a parte de limpeza, retirada de entulho, fica muita coisa. Fica muita madeira, fica papel, fica material solto. Então a preparação da base é regularização e limpeza. Né? Onde for possível regularizar, normalmente maciço de terra é possível regularizar. Definir os níveis direitinho, tá? Segunda coisa, execução do contrapiso. Contrapiso, laço de contrapiso ou contrapiso. Camada de concreto que vai servir para, aí sim, né, regularizar. E se você tem em cima das lajes, vai definir os seus níveis, seus caimentos, tá? Quanto melhor for a regularização da base, menos você vai gastar concreto aqui no contrapiso. Isso é importante, né? Concreto é caro, o valor agregado é alto. Então, se você tiver uma base muito boa, você vai ter menos gasto no contrapiso, tá? Concreto magro, lançado ali sobre a base, tá? O melhor acabamento possível. Beleza, você tem sua segunda etapa. Terceira etapa aqui é impermeabilização. Impermeabilização, que nós estamos falando, né, de mantas asfálticas. Então regularizou-se o contrapiso, está lisinho, está nivelado. Vem as mantas asfálticas sobre o contrapiso ali para fazer a impermeabilização do seu contrapiso. Do seu piso, não, do seu sistema, na verdade. Se existir, depois vem o isolamento termoacústico. Se existir. Tem sistemas em que não existe, não tem. Tem projeto de piso que não pede isolamento termoacústico. Se pedir o isolamento termoacústico, aí acima da camada de impermeabilização vai ser lançado ou uma manta de lã de rocha, ou EPS, que é isopor, né? Alguma substância, que normalmente são mantas também, ou placas, que vão fazer esse papel de isolamento termoacústico sobre a impermeabilização, tá? Depois vem a regularização também chamada de proteção mecânica, ou sobre a impermeabilização, ou sobre o isolamento termoacústico. Você tem uma argamassa nivelada também, sempre a preocupação com os níveis, sempre a preocupação com os caimentos que o piso requerer, não é? E aí você tem uma camada de regularização. Essa camada vai receber o assentamento da cerâmica, o assentamento da cerâmica, o assentamento do porcelanato. Esse assentamento é feito também com argamassa. Em geral as placas são retiradas ali, o operário coloca a argamassa no tardós, né, no fundo da placa, aquela parte que não é esmaltada, e assenta. O desenho do assentamento já foi pré-definido, ou você fez, chama paginação, né, paginar, ou você fez a paginação, ou alguém fez a paginação e você está executando. Garante-se a distância entre as placas usando os passadores plásticos, tipo cruzetinha plástica, que é colocado entre as peças para garantir uma distância uniforme entre as placas, né? Então, assenta-se ali o seu piso. Começa de uma parede para a outra, começa do meio, começa de um canto e vai se assentando o contrapiso, seguindo o alinhamento da superfície. As paredes são vamos dizer assim, os limites são as paredes. Então sai de parede, vai até parede. A importância da parede, do cômodo está bem esquadrejado, está bem feito, porque senão o piso vai ficar com defeito também. Como você tem linhas, aquelas linhas aparecem, se suas paredes estiverem tortas, as linhas vão divergir das linhas das paredes, as linhas de piso, né? E você vai ter um acabamento final feio, ruim.
Depois do assentamento, isso aí, lembrando, vale tanto para porcelanato quanto para pisos cerâmicos. Qual que é a diferença fundamental? O porcelanato é mais resistente. Existem outras, né? Mas que eu vou falar do ponto de vista do assentamento. O porcelanato é mais resistente, as peças podem ser assentadas mais próximas. Então você vai precisar de um rejunte menor. Não é? Tem porcelanato que é tão resistente que ele dispensa o rejunte. Você pode assentar uma do ladinho da outra, encostado. Lembrando que o rejunte serve também para dissipar as tensões que são criadas no piso pelaquela movimentação, né, de expandir e contrair. Então, se você tem uma peça cerâmica que é frágil, esse expandir e contrair, ele acaba trincando a peça. Aquele espaço entre uma peça e outra serve para dissipar essas tensões, como uma borrachinha. Porcelanato é mais resistente, você precisa de rejuntes menores, por isso que aparece menos o rejunte. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser um rejunte mais fluido, senão ele não entra no espaço, o espaço é pequeno, né? Se você executa um rejunte muito pouco pastoso, muito consistente, ele não vai até no fundo da peça, tem que ser um rejunte mais fluido, no caso do porcelanato, tá? E depois, tem o rodapé também, né? Para que serve o rodapé? Para proteger o pé das paredes, aí tem N tipos de rodapés. Né? Tem os rodapés que são salientes, os rodapés que são embutidos, com 5 centímetros, com 7 centímetros, com 9 centímetros. Aí o projeto do piso vai te falar o tamanho do rodapé. Isso entra também na configuração final do ambiente, na configuração que eu falo assim, visual do ambiente. Então, fez o piso, rejuntou o piso, executa esse rodapé. Né? Qualquer coisa que for feita depois da execução do piso, o piso tem que ser protegido, ou com papelão, ou com... Mais comum é papelão, mas tem gente que usa até gesso. Gesso, dependendo, se for uma exigência grande de proteção, né? Eu já vi isso em shopping. O pessoal coloca saco embebido com pó de gesso, joga água que endurece e protege totalmente o piso que está embaixo. E por último, a limpeza. Não esquecer de fazer a limpeza final ali da superfície de piso para fazer a entrega para o cliente. Tá? Então, de forma geral, essas são as etapas de execução de um piso cerâmico ou de um piso tipo porcelanato.